Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. Cariri da Sorte, título de capitalização. Adquira o seu. BrisaNet, levando o mundo até você. A Prefeitura de Quixeramobim, aqui no Sertão Central, gente, suspendeu todos os aprovados no concurso público de 2019 que haviam sido nomeados no final da gestão do ex-prefeito Clébio Pavone. O decreto de número 4.820, de 20 de janeiro, acata uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, através da medida cautelar, para a preservação do interesse superior da administração pública e observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme o documento, ficam suspensos os atos de nomeações e seus efeitos dos candidatos convocados nos editais de número 8 de 2020, 9 de 2020, 13 de 2020 e 14 de 2020, inclusive aquelas relacionadas à educação e saúde que não seja decorrente de reposição por aposentadoria ou falecimento de servidores. Ainda de acordo com o decreto, os servidores suspensos receberão os pagamentos conforme os dias trabalhados. O decreto possui a assinatura do prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta, e o edital de publicação número 125. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o presidente do Sindicato dos Servidores de Quixeramobim, o professor Valírio Rodrigues, que vai trazer mais detalhes para a gente de toda essa situação e nos atualizar de todas as informações. Valírio, seja bem-vindo ao nosso ponto de vista, bom dia. Que avaliação o sindicato faz desse decreto que foi publicado pelo prefeito e de toda essa situação? Aliciano Alves, aos representantes da comissão, Thalita e Márcio, e a todos os telespectadores do programa Ponto de Vista. A priori, só fazer uma pequena retificação, que não é uma anulação dos editais de convocação, e não dos aprovados. É só essa observação certo. Aí, não está certo? Pois não. Bom, então o que acontece? Eu vou só aqui fazer uma pequena retrospectiva. A questão desse concurso público, ele é fruto de uma CP do Ministério Público, e de uma determinação judicial, que isso a gente está discutindo desde 2017. A partir daquela seleção que teve uma série de problemas, então, sempre o problema em Quixeramobim, que não é de hoje, o número exacerbado de serviço prestado, certo? Já chegou a nós termos mais de 3.000 contratos temporários. Ele foi baixando de tudo. O último quadrimestre de 2020, esse quantitativo era de 1.425 serviços prestados e 500 e poucos cargos em comissão. Então, o doutor Vicente, em 2019, pediu para que eu fizesse uma estimativa de vagas para esse concurso público, Então, eu mandei para ele que, de acordo com as seleções, essa estimativa seria algo em torno de 1.117 vagas. E quando o edital foi para a prefeitura, foi só de 177 vagas para ampla concorrência e 8 vagas para deficiência e 195 cadastro de reserva. Eu lembro que a Câmara também me pediu e os vereadores estavam querendo que fosse mais vago, porque de fato, se você tem mais de 1.000 contratos temporários, um concurso com 175 vagas é muito pouco, Mas mesmo assim ficou esse número e ele foi homologado no dia 25 de maio, 25 ou 26 de maio de 2020 e dia 1º de junho ele foi publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará. A questão daquele prazo para você convocar. De acordo com a legislação eleitoral, poderia sim chamar a questão dos 6 meses antes, que foi homologado. Bom, mandei ofício ao prefeito, ainda em junho, pedindo para que ele convocasse os aprovados e mandasse um projeto de lei para a Câmara, criando vagas para convocar o cadastro de reserva e as convocações só começaram a acontecer em novembro. O número 8 foi dia 6 de novembro, 9 dia 20
E no dia 20 também foi publicado o 10, o 13, dia 13 e 14, dia 11 de dezembro. Totalizando 340, mas, segundo os aprovados, apenas 307 assumiram, né? Então, é um número bem aquém quando você olha que até dezembro existia 1.425 civis prestados. E boa parte desse pessoal, eles têm. Houve uma substituição, já trabalhava na prefeitura, como temporário. Né? Passaram no concurso e assumiram a vaga então. Bom, ocorre que houve uma manifestação no dia 12 de dezembro por parte do TCE, orientando que a prefeitura anulasse esses editais de convocação. Na época da gestão do ex-prefeito Cleber Pavone, ele se manifestou nos autos defendendo a permanência dos aprovados do concurso. Então, teve uma ação popular impetrada por 2 cidadãos de Xerambim, pedindo um caráter liminar, concessão de tutela provisória, uma liminar para suspensão da eficácia dos editais. Então, tinha essa ação no TCE e tem essa aqui no Tribunal de Justiça Local. O daqui, houve a questão das audiências e tudo, e o Ministério Público opina pelo indeferimento da liminar. Por quê? Por reconhecer que já estavam trabalhando e pela necessidade da continuidade do trabalho. Você diz da liminar do TCE? Não, da liminar do Tribunal de Justiça. Tá certo? Porque, no caso, quando chegou essa ação popular, tem duas. Tem uma no TCE, né, que desde o dia 16 de dezembro, que pede a suspensão, e tem uma aqui no Tribunal Local, que é uma ação popular. Uma ação popular contra concurso público, né? Porque para demitir, isso é só que Xerambim que a gente vê isso. Então, no dia 18, a juíza dá uma decisão. O que é que ela decide? Que, ouvindo as partes, ela decide para anular apenas os editais que ultrapassar o limite prudencial, que é de 51,3. A decisão dela de 18 foi isso. O procurador se manifesta no município, apresenta a demissão de 1.300 civis prestados, com mais cargo comissionado, de fato que baixou a folha em mais de 2 milhões de reais. Ele apresenta essas informações, a juíza analisa e vê que com os novos contratados ia ter economia. Então, ela volta atrás na decisão do dia 18 e nega a liminar. E a questão de hermenêutica. A negar a liminar que pedia para anular os editais, a negar isso daí, mantém o pessoal nos cargos. Até que saia o terceiro relatório do terceiro quadrimestre de 2020 para saber se de fato baixou ou não. Mas é lógico que baixou, e a mesma lei de responsabilidade fiscal, ela coloca que quando atinge esse daí, o município tem que realizar cortes. Primeiro com quem? Civis prestados, cargo em comissão. E no última instância que é concursado. Né? Mas só que em Xerambim jamais isso ia acontecer. Por quê? Porque o quantitativo é quase a metade. Valíris, o rito legal da posse dos servidores, ele foi cumprido? Ou seja, foi. O prefeito convocou, deu posse e exercício. Inclusive, só não receber dinheiro de todo mundo porque a prefeitura está com salário em atraso. Mas os da educação, dos 60% já receberam. Né? Então, eles são servidores públicos, estão no estágio probatório e jamais poderia ser demitido através de um decreto. Porque tem um rito. Que rito é? Abrir o processo administrativo e onde o servidor tenha ampla tempo e espaço para a defesa dele. É a única forma legal e que prevista, inclusive, na Constituição, que prevê demissão de servidor, um processo administrativo. Cumprindo todos os ritos legais, com direito à ampla defesa e até que você chegue o veredito final do setor administrativo se pune ou não o servidor. Entendo isso como base, o Valíris. Inclusive, a gente ouviu e repercutiu a entrevista na última sexta-feira do Dr. Valdeci, ele falando de que essa medida do Tribunal de Contas do Estado, ela é inferior a uma decisão da Justiça. Então, se a juíza do município de Xeramobim, a doutora Kathleen,
determina essa decisão no final de dezembro, de que o município apresentando as condições, de que tinha condição de receber os 307 aprovados e dar posse para esse povo para trabalhar. Tendo essa decisão, e depois disso, o TCE apresenta essa determinação e o município adere a essa determinação, eu posso convir de que o município está descumprindo a decisão da Justiça? Sim, né? Está descumprindo uma decisão judicial. Porque tem duas decisões. A decisão do TCE, ela é apenas uma decisão administrativa, né? Tipo assim, ela não trata com coisa julgada. É apenas uma orientação de que devemos fazer isso daí. Já no caso da decisão da Justiça, não, ele é superior, determina que faça isso. E se não fizer, existe, no caso, tem as sanções, né? Que é impetrada pela Justiça, né? Nesse caso, nós já comunicamos ao Ministério Público, fizemos denúncia do descumprimento da sentença interlocutória da primeira vara da comarca de Quixeramobim ao Ministério Público. E o doutor Valdeci está analisando essa situação para tomar as medidas cabíveis. Bom, tendo ainda como base a entrevista do doutor Valdeci, ele fala sobre o rito legal dessa, entre aspas, demissão dos servidores, né? O decreto foi publicado no final de semana, ontem ele rodou no meio mundo de grupo de WhatsApp, e aí o servidor que hoje está enquadrado entre esses 307, recebeu uma mensagem no WhatsApp dizendo não venha trabalhar amanhã. O que ele deve fazer? Qual a orientação que o sindicato passa para esses 307 concursados que estão nessa situação e que porventura não vão poder mais exercer as suas atividades, pelo menos até a decisão, alguma outra manifestação da Justiça, porque o decreto já está em vigor e, pelo que eu já soube, há manifestação, inclusive, de alguns servidores de que não vão mais, pelo menos a partir de hoje, continuar com as suas atividades. Qual a orientação do sindicato agora? Isso. Nós também tomamos conhecimento ontem, por volta de 4 da tarde, apesar dele estar datado lá de dia 22, mas a maneira de divulgação dos atos administrativos de Quixeramobim é meio arcaico, né? Porque lá, de acordo com a lei orgânica, você pega aquela certidão, vai lá no flanelógrafo e afixa. Pronto, está publicado. Mas se a prefeitura passa o final de semana fechado, sem acesso, né, além das pessoas que trabalham interno, então hoje cedo a gente foi lá à prefeitura para certificar que realmente a certidão estava lá. E ontem à noite a orientação nossa foi o seguinte: o servidor vá para o seu local de trabalho, né, e se for impedido de trabalhar, perguntasse baseado em quê? Cita decreto. Pois então, me forneça uma cópia da certidão. Por quê? Porque a gente não, no site da prefeitura, acessamos lá, não tinha o decreto. E estava só rolando no WhatsApp. E o WhatsApp não é um local mais apropriado para a comunicação oficial dessa natureza, né? Então a orientação foi que cada um fosse ao local de trabalho e para receber a comunicação, né? E em algumas dessas idas, né, teve servidor que não foi, mas uma boa parte, não é isso? Foram ao local de trabalho. E alguns, ao chegar lá, já encontraram um temporário trabalhando. Hoje? Sim. Né? Ou seja, tem local aí que tem 2 servidores efetivos e na sexta-feira já tinha um terceiro, que era temporário. E hoje está só ele lá trabalhando no lugar. E os efetivos foram mandados para casa, né? É uma situação assim absurda, né? Ou seja, uma afronta à justiça, ao Ministério Público, à sociedade e, acima de tudo, aos 307 candidatos que submeteram a prova, que passaram, que trabalhavam em outros locais, pedindo demissão. Tinha gente que trabalhava 10 anos sem emprego e pediu demissão para assumir aqui, porque quando você é convocado, existem os prazos legais, né? Você é convocado, tem que apresentar documento, depois tem a posse, e quando toma posse aí, tem um período X para já assumir. Teve casos de servidores públicos do município de Quixeramobim, que era concursado de nível médio, que pediram demissão para assumir o novo contrato. Aí agora recebe uma mensagem de WhatsApp de que está dispensado, né, demitido, né? Então, logicamente que a gente já, assim, isso daqui rola desde dezembro, né?
a gente já esperava que isso pudesse acontecer, mas a gente pensava do bom senso do administrador, uma pessoa experiente, né, que não ia fazer isso daí porque ele estava, tudo bem que ele estava seguindo uma determinação do Tribunal do TCE, mas descumpriu uma decisão de um tribunal superior. Aí nós estamos vendo quais medidas cabíveis podem ser tomadas e o decreto, ele, do mesmo jeito que ele afasta o servidor, ele garante, né, porque sabemos que o servidor se afastar um mês, a administração pode alegar que foi abandono de emprego. Mas com o decreto publicado, ele está salvaguardado por isso daí. Então nós estamos entrando na justiça e estamos dispostos a ir até o Supremo Tribunal Federal em relação a isso daí. Pode passar um mês, 2 meses, pode passar até um ano. No dia que nós ganharmos a causa, e vamos ganhar, os servidores que estão na ação recebem o retroativo todinho. Já ia dizer, o doutor Valdeci também comentou na sexta-feira de que situações parecidas já aconteceram em outros municípios e que o município perdeu a causa, né? Houve o desgaste todo para a gestão municipal, porque sem dúvida é um desgaste para começo de gestão, assim, de uma forma desproporcional. Desgasta a gestão e, além de tudo, ainda onera o município, porque o município vai ter que pagar indenização e ainda vai pagar retroativo daquelas pessoas, né? Isso, porque eu conversando com colegas que têm, no caso, uma esposa que é recém-concursada, que ontem à noite ela para dormir, só dormiu com calmante. Teve muitos que estão sem conseguir dormir. Aí depois de nós ganharmos a causa, aí nós vamos ver quais ações podem ser tomadas pedindo indenização por danos morais e outras questões mais. E materiais também. Porque essas pessoas mudaram de cidade, largaram emprego, mudou toda a vida, estão sem receber o pagamento que está ainda em aberto e de uma hora para outra foram dispensados através de WhatsApp. Se voltasse normalidade. Bom, estou recebendo aqui informação, gente, já de um dos meninos concursados, de que o Ministério Público já teria se manifestado uma recomendação, né? Porque o Ministério Público não tem poder não tem autoridade de mudar a situação, mas sim de pedir que a Justiça exerça aí, portanto, a efetiva atividade e, claro, recomenda ao órgão público municipal. Então, a informação que eu tive é de que o Ministério Público já ofereceu uma recomendação ao município de que esqueça essa história desse decreto e bota o povo para continuar nos seus cantos onde estavam, justamente por conta de todo esse imbróglio que está acontecendo. Bom, Valdeci, para a gente resumir, resumo da ópera, o sindicato vai ingressar na Justiça? Sim, doutor Valdeci, nós tivemos uma assembleia na última sexta-feira, onde ele foi autorizado pela Assembleia Virtual, né? A primeira que nós fizemos desse tipo, com os servidores recém-impossados filiados, a tomar as medidas cabíveis. A priori, seria apenas uma notificação à prefeitura para não fazer isso daí. Só que já foi feito, né? Aí, no caso, é entrar na justiça pedindo para que seja cumprido a decisão da justiça, que é de manter os concursados até o julgamento do mérito. Uma das possíveis ações que serão tomadas a partir de hoje, né? E a outra foi que eu já fiz, que foi uma denúncia encaminhada ao Ministério Público, protocolamos um na quinta-feira e outro hoje, né, comunicando o decreto. Então o Ministério Público já deve estar agindo em relação a essa manifestação do próprio sindicato e o sindicato anuncia que vai para a Justiça. Para a gente finalizar o nosso papo aqui, Valwiris, além dessa situação dos concursados, ainda tem o dezembro de profissionais da saúde, da educação em especial, que ainda está em aberto. Há alguma manifestação? O gestor municipal anunciou já que as contas da prefeitura estão com um rombo de cerca de 40 milhões de reais. Alguma previsão de pagamento? Ele conversou com o sindicato? Como é que está todo? Vocês estão acompanhando tudo isso? Pronto, nós tivemos uma audiência na semana repassada e lá ele disse que ia priorizar a folha com os recursos que fossem creditados. Disse que é a prioridade número 1. Né? No entanto,
a gente teve fazendo uma contabilidade na sexta-feira e consideramos só os recursos creditados do mês de janeiro. A Prefeitura já recebeu mais de 6 bilhões de reais este ano. A dívida é do prefeito. Quem era o prefeito até 31 de dezembro? Cleber Pavone. Quem é o prefeito hoje? Ciro Pimenta. A dívida é do prefeito Xerambi. Né? Ele agora assumiu, então a dívida é dele. Né? Então, ele disse que ia priorizar e que ia sentar conosco semana passada. Então, quem foi que recebeu o pagamento eventualmente no mês de dezembro? 60% da educação, eu até mandei para ti, não foi que pediu? Os cargos em comissão da Procuradoria, Ouvidoria, Controladoria, a questão de Secretaria de Finanças e os do gabinete do prefeito e vice-prefeito e Procuradoria. Né? Os aposentados receberam semana passada, dia 21. Dia 21, O restante ainda está em aberto. O valor da folha líquida, aproximadamente 4 milhões e 600 mil. E a Prefeitura já recebeu só esse mês de janeiro mais de 6 milhões de reais. E isso sem contar que tem uns recursos que é com pouca transparência, que é ICMS, ISS, IPTU, aqueles impostos originados aqui no município. Enviei ofício na sexta-feira ao prefeito, pedindo uma audiência para a gente sentar para ver a situação do pagamento dos servidores. Aí estou aguardando né, o retorno. Aí como apareceu essa questão aí, né, dos concursados, nós estamos dando hoje prioridade, mas amanhã também nós vamos procurar a resposta do gabinete, ainda hoje à tarde, melhor pedir para a Águida passar lá, para saber com a Iara se já tem algum posicionamento em relação ao pagamento do mês de dezembro das secretarias que ainda estão em aberto. Bom, só para, com certeza vai tomar pé de toda essa situação, mas já foi publicado aqui no Quixeramobim agora, de uma funcionária uma técnica de enfermagem do Hospital Regional Dr. Pontes Neto, que participou aqui na nossa coirmã na Rádio Campo Maior agora há pouco, disse que os profissionais da área da saúde estão se mobilizando e podem deliberar pela realização de uma greve, caso não haja um posicionamento acerca de toda essa situação. Tem um áudio dela aí, por gentileza, meu filho, roda aí o áudio dela para a gente ouvir direitinho mais detalhes de toda essa situação. Rocha aí, vai. Vamos ouvir o que disse ela. A participação foi na Rádio Campo Maior mais cedo, a gente vai acompanhar agora o que disse a profissional lá da saúde. Solta aí, vai. Em relação a essa questão dos concursados, né? Isso é muito triste, a gente queria se solidarizar com eles, mas entendendo também que, na verdade, esses concursados, eles eram para ter sido todos convocados no mês de 2021. A gente entende a problemática que aí está. Eles eram, na verdade, eu não vou entrar muito nessa tese, porque realmente é uma coisa que está na justiça. Mas eu aproveito aqui também um momento, certo, e eu queria aqui deixar bem claro, comunicar à Secretaria de Saúde, né, os órgãos municipais, que a gente está nos articulando para uma greve geral. Seja na UPA, seja nos postos de saúde, seja no Hospital Regional Pontes Neto, todos nós, concursados e não concursados, a gente está já programando para o final dessa semana ou até quarta-feira uma greve muito grande, porque ninguém suporta esse pagamento do mês de dezembro atrasado. Eu não quero saber de A ou de B, nós queremos o nosso dinheiro. Com todo respeito ao senhor prefeito Cirilo, ao senhor secretário de saúde Charles e a todos os gestores dessas instituições. A gente respeita todos, mas nós queremos também ser respeitados. É o direito de vocês, né? Se vocês trabalharam, é o direito de todo trabalhador ter o seu pagamento feito, né, minha amiga? Com certeza, e só para ficar bem claro, sei da sua larga audiência e eles tomarem conhecimento que a gente está programando essa greve. E eu não sei se vai ser só 30% não, nós vamos ter a responsabilidade, nós tratamos vida, muitas vezes nós não somos respeitados, mas nós tratamos vida, mas a gente vai ver a questão de porcentagem que vai para a greve e o que vai ficar trabalhando. E ninguém aqui está preocupado com a ameaça de A ou B, não, seja funcionário público ou servidor ou prestador de serviço. Nós queremos o nosso pagamento do mês de dezembro já. De antemão eu queria lhe agradecer por demais
por esse desabafo, por essa ajuda que você está nos dando. Isso nos ajuda demais. Mas que a população fique ciente e consciente que a gente está nos mobilizando. Muito obrigada. Ô Maria Eudênia, Oi. você fala do centro, né? Isso. Qual é a função que você exerce atualmente? Técnico de enfermagem. Técnica de enfermagem. Você está lotado aí, na UPA, é? Lá no Hospital Pontes Elétricas. Pronto, pois obrigado pela sua audiência. Bom, essa foi a participação na Rádio Campanhal hoje cedo no programa do Cidade em Campo. Que situação, hein, Valdir? Situação muito difícil, né? E aceitável. Essa indignação do servidor que trabalha, que tem suas contas a pagar, e ver uma situação essa. Porque uma coisa é quando você não tem recurso em conta para pagar. Ou seja, a prefeitura está com os caixas zero, etc e tal. Outra coisa é você ter mais de 6 milhões em caixa e não fazer o pagamento da folha. Tendo em vista que ele garantiu, né, que iria priorizar a folha. Então, como eu já te falei, foi protocolado na sexta-feira um ofício pedindo urgência nessa situação. Hoje à tarde, a Águida vai passar lá para saber com a Iara se um posicionamento para assentar e para ou sentar ou então pagar logo o pessoal. Não é isso? E assim parece que é repetindo aquelas cenas de 2017. 2017, né, rapaz? É impressionante, pois é. Né? 2017, nós chegamos até a pedir bloqueio e foi bloqueado. Foi bloqueado as contas da prefeitura para pagar salário. Assim, eu espero que não seja necessário fazer isso. Porque se daqui para quarta-feira não acontecer a reunião com o prefeito, onde ele pague as pessoas, ou pagar o mês de dezembro, só nos resta essa saída, né? Ainda mais com uma situação muito séria, né? Que é a questão de ameaça de uma paralisação, principalmente na área da saúde, numa situação como essa. E outra coisa, e por quê? Por falta de pagamento, né? Então, essa situação séria que nós esperamos que seja resolvido pela atual administração, ou seja, a administração já tem muito problema, né, para estar criando outro para a vida dos 307, né, que é justamente essa questão de anular. Eu nunca vi isso, anular, porque aquela situação de 2017 foi diferente, porque ali, quem já estava em exercício, continuaram. Foi apenas quem estava convocado, mas não tinha ainda tomado posse. Os editais foram anulados, mas 75% do pessoal foram reconvocados logo na sequência. Mas bem diferente de agora, né? E a gente sabe que foi uma situação muito difícil, 2017, 2018. Tivemos inclusive até uma greve de quase 20 dias, contas da prefeitura bloqueadas. E a gente, sinceramente, não esperava que isso fosse se repetir em 2021.